Michel Temer chefia uma quadrilha no nosso país. Quem é Henrique Meirelles? Henrique Meirelles é um banqueiro que só pensa em dinheiro, traidores da nação. São seres humanos que só pensam em dinheiro e que só pensar em dinheiro são tão pequenos, são tão desprezíveis, que eu os comparo a carrapatos que só sabem sugar o sangue, e nesse caso não é sangue de boi, é sangue do povo brasileiro que esses bandidos estão fazendo, comandando o nosso país. Portanto, eu quero fazer uma declaração pública hoje, um ano quase antes da eleição. Eu, deputado Márcio Pacheco, não voto e não pedirei voto a nenhum deputado que vote a favor da reforma da Previdência. E peço a todos que estão me acompanhando nesse momento, ao vivo ou pelas redes sociais, que tenham essa mesma postura, de deixar claro de que não votarão e não pedirão voto a nenhum deputado que votar a favor dessa reforma da Previdência. Porque é um crime que está se praticando contra o Brasil na base da mentira. Quero me dirigir a todo cidadão brasileiro, a todo cidadão que tem algum tipo de sentimento de patriotismo no seu coração, que tem um sentimento de saber o que significa uma nação. A essas pessoas, ao jovem brasileiro, que acredita no país, que eu quero me dirigir, fazendo uma referência ao que dizia Rui Barbosa quando diz que quem serve o seu país são aqueles que não emudecem, são aqueles que não se acovardam. Eu nunca fui e nunca serei covarde. E quero dizer, nessa tarde, da minha indignação, da nossa condição de ficar às vezes tão perplexo, tão estarrecido, por ver o que está acontecendo com o nosso país, ver pessoas dia após dia cometendo crimes de lesa pátria, traidores da nação. Causa tanta indignação a cada um de nós ver que o nosso país está sendo roubado, que nosso país está sendo vendido, está sendo entregue por pessoas que nunca tiveram e que não têm um compromisso com a nação. Nós temos nesse momento um governo que poderíamos denominar como um governo despótico, um governo que, tal como dizia Montesquieu, é um governo que estabelece uma relação de senhores e escravos, que quanto mais escravos houver, mais riqueza trará para os senhores que comandam o nosso país. O governo Michel Temer, que o próprio Ministério Público Federal, na pessoa do procurador Rodrigo Janot, disse o seguinte: Michel Temer chefia uma quadrilha no nosso país, é o governo de um país que é exemplo de prática de corrupção mundo afora. O símbolo do governo de maior desaprovação da história do nosso país. E, infelizmente, o símbolo da maior impunidade que já se viu nesse país. A impunidade, ela reflete diretamente no sentimento da nação. O jovem que vê que até os grandes fazem e nada sofrem de consequência, certamente tem motivação para não terem medo, com a expressão de que nada acontece. O governo que se mantém no poder até hoje, denunciado 2 vezes ao Congresso, que com atitudes de promiscuidade se venderam, os deputados federais se venderam por emendas parlamentares para manterem na presidência do nosso país esse governo que aí está. No toma lá da cá, de uma prostituição política como nunca se viu antes nessa história desse país, de maneira tão clara, de maneira tão pública. E a impunidade, claro que não cabe somente aos deputados federais, mas também ao Supremo Tribunal Federal, que tantas vezes não nos representou enquanto brasileiros, nos envergonhou. Um governo que teve a capacidade de entregar a nossa maior riqueza que já produzimos, que já encontramos, que é a questão do pré-sal.
O campo de libras, que deveria ser vendido pelo preço comercial hoje de 55 dólares o barril, foi vendido por $1,50. De 55 dólares, deputado Evandro, foi vendido por $1,50. O prejuízo para o país, só nessa negociata, porque isso não é nem negócio, é uma negociata, foi mais de 670 bilhões de dólares. Só nessa negociaçãozinha. Mas ainda veio com o discurso que haveria uma grande arrecadação para o país. A arrecadação se transformou numa liberação que o Congresso acaba de aprovar também, por 20 anos, de 54 bilhões de dólares por ano. O que, no final de 20 anos, nós teremos tido um prejuízo de mais de R$1 trilhão. Parece que nenhuma das ações que são praticadas nesse governo tem o propósito de promover o bem comum. São todas ações para beneficiar a eles. Segundo Rodrigo Janot, essa quadrilha que tomou conta do país. E aí eu fico me perguntando, será que alguém em sã consciência ainda acredita que essa reforma da Previdência que está colocada, de fato será para salvar o país? Será que a preocupação de quem está no comando dessa nação será para salvar o país? Vamos avaliar um pouquinho quem promove essa reforma. Porque quem governa o país hoje, além de ser um governo com maior desaprovação na história, com 3%, hoje se chama Henrique Meirelles. Quem é Henrique Meirelles? Que faz o discurso de que a reforma da Previdência é a salvação do país. Henrique Meirelles é um banqueiro. Um banqueiro que só pensa em dinheiro. Um banqueiro que tem uma aposentadoria hoje do Bank Boston que ultrapassa R$200 mil por mês. Será que um homem desse tem de fato o interesse de defender os interesses do povo? Trabalha como ministro para ganhar 30 mil mais ou menos, sendo que só de aposentadoria ganha mais de 200 mil. Será que trabalha por amor ao Brasil? Ou trabalha para defender os interesses dos seus bancos que ele representa? E tem, na Secretaria da Previdência, o formulador da reforma chama-se Marcelo Caetano. Quem é Marcelo Caetano? Marcelo Caetano é simplesmente conselheiro, é ele que ajuda a decidir políticas da Brasilprev, que é a maior empresa de aposentadoria pela iniciativa privada. Ou seja, temos claramente o interesse vil de tirar a aposentadoria de milhões de brasileiros, aumentar a miserabilidade social, para que aqueles que não podem pagar jamais terão aposentadoria, e quem pode pagar terá a sensação de que jamais poderá se aposentar e migrará para um banco da iniciativa privada. Para quê? Simplesmente para dar mais lucros aos banqueiros, inclusive a Henrique Meirelles. Essa é a única finalidade dessa reforma da Previdência que se pretende implementar no Brasil. Reforma que pretende fazer com que o cidadão que trabalha, o empresário que contribui, o trabalhador, o servidor público, trabalhe pelo menos até os 65 anos de idade. Enquanto que Michel Temer se aposentou com 55. Enquanto que Henrique Meirelles se aposentou com 53. Eles podem. O povo brasileiro não pode. Precisa trabalhar até os 65 anos, ou seja, a sensação de que jamais se aposentarão. E as mulheres, 62 anos de idade, com dezenas e dezenas de anos de contribuição, também provavelmente jamais se aposentarão. Mas eles não estão nem aí. São seres humanos que só pensam em dinheiro. E que só pensar em dinheiro são tão pequenos, são tão desprezíveis, que eu os comparo a carrapatos. A carrapatos que só sabem sugar o sangue. E nesse caso não é sangue de boi. É sangue do povo brasileiro que esses bandidos estão fazendo, comandando o nosso país. Portanto, eu quero fazer uma declaração pública hoje, um ano quase antes da eleição. Eu, deputado Márcio Pacheco, não voto e não pedirei voto a nenhum deputado que vote a favor da reforma da Previdência. E peço a todos que estão me acompanhando nesse momento, ao vivo ou pelas redes sociais, que tenham essa mesma postura,
de deixar claro de que não votarão e não pedirão voto a nenhum deputado que votar a favor dessa reforma da Previdência. Porque é um crime que está se praticando contra o Brasil na base da mentira e usando do dinheiro público para promover na imprensa a ideia de que a nossa Previdência é deficitária, de maneira mentirosa. A nossa Previdência é superavitária. E o governo retira 30% por meio da DRU e desonera empresas dizendo que tem déficit, mentirosamente. Então lamento profundamente pelo momento que o nosso país vive e peço a todos que se levantem contra essa vergonha que está se fazendo no Brasil.